Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Francis Lima e eu sou um dos coordenadores do projeto Pensar Serrinha 150 anos. Como nós informamos no nosso último vídeo, no rodapé da plenária 10, realizada no dia 12 de março de 2024, nós constatamos um pequeno problema técnico que impediu a gravação de boa parte de minha exposição sobre o tema geração de renda, trabalho, emprego e microempreendimentos. Por essa razão, nós resolvemos gravar esse vídeo e disponibilizar como vídeo extra no canal do Pensar Serrinha 150 anos. Pois bem, o tema da plenária é geração de renda, emprego, trabalho e microempreendimentos. A esse respeito, nós precisamos fazer inicialmente algumas definições. Na plenária de desenvolvimento rural, esse tema já foi tratado de maneira mais específica em relação à área rural, à, à agricultura familiar, às questões que envolvem a geração de renda, emprego, trabalho e microempreendimentos no campo. Então, o recorte da plenária 10 envolve a geração de renda, emprego, trabalho e microempreendimentos no setor urbano, visto que na plenária de empreendimentos de desenvolvimento rural, a questão já foi tratada de maneira bem detalhada por meio da brilhante apresentação do professor Ednei Sacramento. A questão do trabalho é muito cara para nós. O trabalho é a essência da vida moderna, é a essência do homem. E durante a história, o trabalho ele tem se apresentado sob diversas facetas, sob diversas formas. Desde os primórdios em que o homem dependia da caça e da pesca, passando pelo trabalho escravo, pela triste realidade do trabalho escravo, pelo árduo trabalho do homem no campo, quando ele passou a se fixar mais em cidades e a produzir, depender da agricultura e da pecuária para sobreviver, até chegar no trabalho moderno, no mundo atual, onde se apresenta uma nova forma de escravidão, em que o trabalho como exploração da atividade humana para a produção de lucro por parte daqueles que detêm os meios de produção tem significado muitas vezes perda de saúde, perda de vigor físico e, em alguns casos, levando até à morte prematura de muitas pessoas por conta do estresse e das doenças relativas ao trabalho e doenças ocupacionais e outras quais que têm afetado muito a realidade e o contexto do mundo moderno. No nosso Brasil, o trabalho ele é colocado na Constituição como um valor ao lado da livre iniciativa, com um capítulo especial, onde são assegurados direitos aos trabalhadores, de jornada de trabalho, de horas extras, de limitação de idade mínima para o trabalho, do trabalho da mulher, né, do trabalho no campo, do trabalho nas atividades especiais, enfim. A importância do trabalho é de tal monta que ele é colocado em posição especial dentro da nossa Constituição. Mas o nosso recorte não é um recorte eminentemente jurídico. A finalidade nessa plenária é para que nós façamos uma exposição considerando o tema, convergindo para a realidade do nosso município, porque essa é a essência do projeto Pensar Serrinha 150 anos. Bem, na história do trabalho, as revoluções que ocorreram com o passar do tempo impactaram profundamente nas transformações que envolvem a própria realização, as formas de trabalhar e a produção que aquele trabalho envolve. Então, nós temos desde 1776, com o tear mecânico, representando muito bem a primeira revolução industrial, a segunda em 1850, com a eletricidade promovendo novas transformações nos modos de produzir, a terceira revolução industrial, que é a revolução eletrônica, né, mais uma vez trazendo grandes novidades e grandes inovações nos processos de produção, e a que nós atualmente vivemos, voltada à conectividade e à revolução que se traduz como a revolução
da informação. A tecnologia da informação é a revolução que se destaca como sendo a quarta revolução industrial transformadora da realidade do mundo do trabalho. No caso do Brasil, as relações de trabalho passaram a ter maior destaque sob o ponto de vista jurídico a partir de 1943, com a consolidação da Lei do Trabalho, que trouxe grandes garantias e salvaguardas para os trabalhadores, envolvendo todos os direitos que nós conhecemos hoje dos trabalhadores na iniciativa privada. Em 1966, o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. A partir de 1971, a possibilidade de constituição de cooperativas de trabalho, não que não pudesse ser constituídas antes, mas com a Lei 5764, que possibilitou a organização de forma mais segura para os trabalhadores sob a forma de cooperativas. Em 2005, a possibilidade de contratação de mão de obra através de empresas de pessoas jurídicas. Em 2016, nós tivemos a reforma trabalhista no governo Temer, que prometeu produzir um sem número de empregos, mas que o efeito foi justamente o oposto, com o aumento do índice de desemprego verificado ao longo dos anos. E em 2024 nós temos dois pontos de destaque, que é o julgamento no STF, possibilitando, declarando como lícita a contratação de pessoas jurídicas na realização de atividades fins e, mais recentemente, agora também em 2024, o projeto de lei que regulamenta e assegura direitos para os trabalhadores por aplicativo no transporte de passageiros. Essas são, em resumo, as principais os principais instrumentos legais amparados pelo direito no contexto das relações de trabalho no Brasil. Alguns números, né, a esse respeito, né, que é importante porque há a realidade do transporte de aplicativos que conseguiu acolher um grande número de pessoas que tinha uma atividade profissional, seja pela CLT, seja como profissional liberal ou como autônomo. A realidade é que nós temos hoje mais de 778 mil pessoas trabalhando, prestando serviço de transportes por aplicativos, representando 52% das plataformas digitais. Destes, 70% são informais, então evidenciando uma grande desproteção sob o ponto de vista previdenciário e securitário dessas pessoas que elaboram nessas plataformas. E a grande dependência de pessoas, porque mais de 1,5 milhão de famílias dependem dessa renda oriunda desses transportes de aplicativos. São números que nós trazemos do Brasil para efeitos de informação e que de algum modo produzem impacto, ainda que em cidades menores e cidades médias, como é o caso de Serrinha. A realidade do trabalho no mundo é que 61% da população que hoje está empregada está na economia informal. Ou seja, cerca de 6 em cada 10 trabalhadores não estão protegidos pelas respectivas legislações trabalhistas de seus países. No caso do Brasil, essa informalidade alcança 46%, sendo que desses 37% são homens e 21% são mulheres. E importa destacar que a informalidade ela se revela como gatilho para a pobreza, considerando os indicadores nacionais de pobreza, porque uma vez que se está na informalidade, a inexistência de garantias previdenciárias ou de securitárias gera uma grande insegurança para o trabalhador que a qualquer momento pode se ver fora desse mercado informal e sem qualquer mecanismo de proteção, como por exemplo o seguro-desemprego ou até mesmo o FGTS. São dois dados que nós apresentamos agora, que são dados de destaque, né? A exclamação, ela nos remonta justamente a analisar com um pouco mais de cuidado, porque 13,4 milhões de pessoas são empregados sem carteira assinada, representando 3,7% da população economicamente ativa. Ou seja, de cerca de 100 milhões de pessoas, 13 milhões que se enquadram como pessoas dentro
da população economicamente ativa, que é aquele grupo que vai a partir dos 14 anos de idade, não tem nenhum tipo de proteção securitária, previdenciária e, por conta do afastamento do emprego ou da demissão sem justa causa, do seguro-desemprego do FGTS. Ainda que o nosso índice de desemprego em 2024 seja o menor nos últimos 10 anos, cerca de 7,8%, ainda não consegue absorver a boa parte desses trabalhadores que estão eh, na faixa da população economicamente ativa, diminuindo o nível dos informais. Ou seja, ainda temos uma taxa de desemprego pequena, mas um nível grande de empregados sem carteira assinada, desprotegidos, portanto, dessa estrutura securitária que a legislação trabalhista brasileira oferece. Passando à frente, eu trago um gráfico onde podemos comparar nos últimos 10 anos a evolução em valores nominais, a evolução da cesta básica, do salário mínimo e o peso da cesta básica em relação ao salário mínimo. Nós vemos aqui que, ainda que tenha havido um crescimento do salário mínimo com o passar dos anos, estamos falando aqui em valores nominais, a a cesta básica vem se elevando e atualmente, principalmente de 2020 a 2021, houve uma elevação substancial do peso da cesta básica, que era de 36% do salário mínimo, se elevou para 44% do salário mínimo, mantendo-se nesse patamar até 2023 e agora em 2024 ainda permanece no patamar elevado de 42%, superior aos números que se verificavam no início desse recorte dos últimos 10 anos, que vem de 2014 até 2024. Revelando isso de maneira ainda mais evidente, nós temos aquele mesmo gráfico, só que desta vez apresentado sob a forma de número de horas trabalhadas por mês para que se possa adquirir uma cesta básica. Vejamos que a média era de 80 horas por mês para se adquirir uma cesta básica, isso em nível Brasil. Houve uma elevação substancial de 2020 para 2021, considerando aqui a elevação dos custos da cesta básica, e chegamos a quase 100 horas no ano de 2023 e hoje estamos em 92 horas mês como necessárias pelo trabalhador para se adquirir apenas uma cesta básica. Prosseguindo, nós trazemos aqui um fluxograma que expõe a forma como o IBGE apresenta os conceitos relativos à população, população e idade de trabalhar, pessoas na força de trabalho. No conceito da população total, de cima, começando do topo, a leitura é feita do topo para baixo. Na população total, nós temos dois grandes grupos: a população abaixo da idade de trabalhar, que são os menores de 14 anos, proibidos pela Constituição, né? E a população idade de trabalhar, com 14 anos ou mais, a partir de 14 anos como menor aprendiz, 16 anos de 14 aos 16. Né? No grupo da população em idade de trabalhar, nós subdividimos em mais outros dois grupos: pessoas na força de trabalho e pessoas fora da força de trabalho. No grupo da força de trabalho, nós temos os ocupados e desocupados. Os ocupados são aqueles que podem trabalhar horas suficientes ou que são subocupados, porque não trabalham um número de horas suficientes, estão no grupo de força de trabalho subutilizada. Lá do outro lado, nós temos as pessoas fora da força de trabalho, que se divide em força de trabalho potencial e que estão dentro dessa força de trabalho potencial e fora da força de trabalho potencial. Dentro do grupo da força de trabalho potencial, nós temos outros dois subgrupos, que são aqueles que buscaram trabalho, mas não estavam disponíveis, outros que não buscaram trabalho, mas estavam disponíveis. E é dentro deste subgrupo que nós encontramos aqueles desalentados. São aqueles trabalhadores que chegaram a buscar trabalho durante muito tempo, mas em algum momento desistiram de continuar buscando trabalho. Ou seja, são pessoas em idade de trabalhar, mas que estão fora da força de trabalho porque não conseguem mais, não tem mais estímulo e ânimo para buscar uma posição no mercado de trabalho. Bem, são as divisões do mercado, é uma conceituação do IBGE que está disponível nesse endereço. Dentro do site do IBGE você pode localizar uma explicação a respeito dos conceitos de desemprego. Isso é importante porque as informações disponibilizadas
pelo IBGE e por outros órgãos, as informações partem desse conceito, e desses conceitos é importante tê-los à mão para que não possamos confundi-los um com o outro e sabermos diferenciar muito bem, por exemplo, ocupados, desocupados, os desalentados e não desalentados. São terminologias técnicas que convém saber. Convergindo na nossa apresentação, passamos aos dados que dizem respeito à renda, trabalho e emprego no município de Serrinha. Na busca, no recorte que nós fizemos a partir de diversas fontes de dados, e essa foi extraída a partir de uma conjugação de dados obtidos junto à FGV Municípios e à Organização Internacional do Trabalho, nós trazemos aqui que dentro da população total de Serrinha de 81 mil habitantes, lá em 2021, nós tínhamos inativos 14.057, ou seja, são aquelas pessoas que estão fora da força de trabalho, aposentados, em sua praticamente formada por essa massa de pessoas. E no grupo dos ativos nós temos 56 mil, sendo que desses 11 mil são ocupados, ou seja, são pessoas que estão ativas e efetivamente empregadas no mercado de trabalho, correspondendo a 20% da população economicamente ativa, e que ganham, em média, 1,6 salários mínimos por mês. Um número relevante e que é obtido através de uma estimativa de metodologia apresentada pela Organização Internacional do Trabalho é do número de informais. Hoje, se estima que nós temos em Serrinha cerca de 7.350 pessoas informais. São pessoas que trabalham no comércio, nas microindústrias, em serviços, mas que não têm sua carteira assinada, não estão sob o manto protetivo da estrutura previdenciária, securitária, do seguro-desemprego e que não se confundem com o grupo dos ocupados, que são esses 11.293 pessoas. É um dado relevante, importante, que demonstra a importância de que ações de políticas públicas possam ser pensadas, concebidas e viabilizadas no sentido de que esse grupo de informais seja diminuído, uma vez que eles estão completamente desprotegidos em eventual acidente, doenças, incapacidades e que, uma vez sem emprego, certamente eles terão que recorrer a programas sociais, aumentando o rincão e a disponibilidade de recursos que vai ser destinada para aquele grupo que integra o CAD único. Geralmente são pessoas que têm essa mobilidade da informalidade para o CAD único quando não acumulam a receita do trabalho informal com com o recebimento do CAD único. Isso não é possível constatar porque não há dados objetivos a esse respeito. Deduz-se essa possibilidade. Em seguida, nós temos aqui uns dados sobre a população ocupada com base no ano 2021, obtido a partir do IBGE, em que, comparando-se Serrinha com outros municípios da região, Serrinha tem um maior índice de pessoas ocupadas, 13,8%, seguindo aqui de Barrocas e outros municípios da região, né, sendo o número mais baixo de pessoas ocupadas nas cidades próximas, a Teofilândia, com apenas 5%. Então, comparando Serrinha com outros municípios, nós estamos na melhor colocação no contexto dos municípios mais próximos da região. Outro dado que nós trazemos a respeito da população de Serrinha, que possui renda, e a segregação dessa mesma população em faixas de salários mínimos. Então, 61% das pessoas não têm nenhuma renda, 42,6% ganha de meio a um salário mínimo, 19% de 1 a 2 salários mínimos. Então, nós vemos aqui que a maior concentração de renda está na faixa de meio a 2 salários mínimos e números bem menores, bem tímidos, a partir de 5 salários mínimos. Então, nós temos aqui de meio salário mínimo até 5 salários mínimos, 42, 22, cerca de 32%, um terço da população ganha de meio a 5 salários mínimos. Mas o grande quantitativo de pessoas não tem renda alguma
compreendendo aqui esses 61% da população. Nos empregos formais, comparando o município de Serrinha com outros municípios da região, inclusive Bahia, Serrinha está neste gráfico comparativo, Serrinha está na sexta posição, uma vez que a média salarial de Serrinha é de 1,6 salários mínimos. Na região, o município que está em primeiro lugar é Barrocas, com 3,1 salários mínimos, e em último lugar, Retirolândia, com 1,4 salários mínimos, que é igual à média do salário na Bahia, que é de 1,4 salários mínimos. Aqui trazemos a informação sobre o perfil da população, quanto ao seu grau de instrução, né, demonstrando aqui que nós temos um quantitativo relevante de pessoas com ensino médio completo e superior incompleto, né, e em linhas gerais, considerando-se o médio completo e superior completo, nós temos é, cerca de 35% da população, mas ainda um número significativo de pessoas que apenas leem e escrevem, analfabetas, compreendendo aqui 14%, mas do fundamental 4%, cerca de 18% pessoas que não avançaram sequer para o ensino fundamental. Esse é um dado importante porque impacta na qualificação na mão de obra e na possibilidade de inserção dessas pessoas no mundo do trabalho e certamente ganhando salários melhores. Em 2021, Serrinha tinha 9.007 empregos formais. Aqui nós estamos fazendo um recorte dentro daquele outro recorte que nós vimos fazendo até agora. Se nós estávamos tratando da população economicamente ativa, formais e informais, apenas agora dos formais vamos fazer um recorte para compreender onde estão esses trabalhadores de carteira assinada, comumente conhecidos como trabalhadores de carteira assinada. Esses cerca de 9 mil trabalhadores formais, regulares, 72% estão contratados por empresas privadas e 27,8% são contratados pelo poder público. Onde estão distribuídos esses empregos formais? Na administração pública nós temos 27%, no comércio 29% e em serviços 25%. Há um certo equilíbrio na distribuição dos empregos formais entre esses três grandes grupos: administração pública, comércio e serviços. 12% na indústria, que seriam microindústrias, e o restante distribuído em percentuais de 0,5% a 3%, como extração mineral, agropecuária e construção civil. Aqui os quantitativos desses empregos formais, né? Aqui o outro gráfico foi a distribuição em termos percentuais, aqui nós temos a distribuição em termos quantitativos, demonstrando a maior ocupação no comércio, com 2.600 posições de trabalho, na administração pública 2.500, em serviços 2.327, na indústria 1.145, outros que é a indústria extrativa 320, mas predominando aqui comércio, administração pública e serviços na casa de 2.300 a 2.600 trabalhadores ocupando essas três grandes áreas no município de Serrinha. Aqui o recorte é a partir do perfil da idade, do grupo de trabalhadores por idade, predominando aqui os trabalhadores entre 30 e 39 anos, cerca de 2.853 trabalhadores atuando no mercado de trabalho, nessa faixa dos 30 a 39 anos. Prosseguindo, nós temos aqui a remuneração média, também segregada por ramo, no ano 2021. O ramo que tem a maior média remuneratória é a administração pública, com R$ 2.201.
Outros que aqui se enquadram os trabalhadores na indústria extrativa mineral, R$ 2.165. Serviços, R$ 1.837, agropecuária, R$ 1.822, comércio e indústria nas últimas posições, com média de R$ 1.500 e R$ 1.410. Né? Se nós não considerarmos aqui a administração pública e atividades extrativas minerais, considerarmos comparativo de serviços, comércio e indústria, serviços está à frente, né? Inclusive evidenciando aquela importância, o peso que os serviços têm no Produto Interno Bruto Municipal, que já foi apresentado em uma das plenárias e que nós voltaremos a tratar desse tema na próxima plenária sobre desenvolvimento urbano. Um outro dado importante, uma demonstração importante aqui, que é a diferença salarial entre homens e mulheres no município de Serrinha, também por ramo. Nos serviços, a diferença é de 26% a menos. A mulher recebe 26% a menos do que os homens. Na indústria, 13% a menos. No comércio, 9,9%, cerca de 10% a menos. Na agropecuária, 2,9%. Somente na administração pública que se inverte, com as mulheres ganhando 17% a mais do que os homens do município de Serrinha. Bem, até agora nós havíamos tratado das questões que envolvem os empregos formais e informais, dados sobre população economicamente ativa, mas dentro do tema recortado para nossa exposição, nós escolhemos falar sobre microempreendimentos. E é impossível falar sobre o microempreendimento sem tratarmos da temática sobre o microempreendedor individual. Do que se trata a figura do microempreendedor individual? É uma figura jurídica que surgiu no Brasil com a Lei Complementar 128 de 2008. Um momento em que, é importante ressaltar que era um momento que o país vivia, em que internacionalmente havia uma crise com o desemprego crescente no contexto internacional, e no Brasil não era diferente. E já havia um clamor pela de como fazer inserir no mercado de trabalho pessoas de modo que elas tivessem um mínimo de cobertura securitária sem necessariamente precisarem ser contratadas pela CLT. Bem, através da Lei Complementar 128, a pessoa que exerce uma determinada atividade pode se regularizar através do portal do empreendedor. Ela abre uma empresa simplificada, que é o MEI, ela obtém o CNPJ e também de maneira simplificada ela recolhe tributos como o INSS e o ICMS se for uma atividade de comércio, e o INSS e o ISS se for um prestador de serviços. No caso do INSS, ele recolhe 5% do salário mínimo, se for na tabela geral, e 12% do salário mínimo se ele executar a atividade de transportador autônomo, chamado MEI caminhoneiro. Recolhe apenas R$ 1 de ICMS se ele realizar atividade de comércio, indústria e transporte entre estados e municípios, ou de R$ 5 se ele prestar serviços em geral. Nós temos aqui um pequeno exemplo, né, de um prestador de serviços enquadrado como MEI, que mensalmente, de acordo com a sistemática legal, ele paga hoje cerca de 75, cerca não, R$ 75,60, compreendendo uma alíquota efetiva de 1,12%, muito menor do que se ele tivesse uma empresa sob lucro presumido ou empresa no Simples Nacional, que tem pelo menos aí, começa a partir aí de 7%, de 5%, digo, e pode chegar a 15% aí na alíquota efetiva, somando todos os tributos. Outras características do microempreendedor individual: poder contratar até um funcionário, ganhando o salário mínimo ou o salário da categoria. Não pode ser titular ou sócio de outra empresa, é uma vedação legal. Também não pode ter ou abrir filial de outra empresa. Não pode ser servidor público federal ativo. E tem limitações de faturamento, né? Até R$ 81 mil ano, no caso de atividades gerais. E se ele for transportador autônomo de cargas, até R$ 251.600. E tem a vantagem de ser dispensado de obter alvarás de licença de funcionamento junto ao município onde está instalado. São cerca de 650 atividades permitidas
como autorizadas a se enquadrarem como microempreendedor individual, não podendo ser MEI aquelas profissões regulamentadas: engenheiro, contador, arquiteto, advogado, médico, profissões da área de saúde, não são, não são, não podem usufruir dos benefícios do MEI. Também não pode ser MEI a qualquer atividade que não constar dessa lista que consta na página da Receita Federal. E no rol de atividades que ele realiza, ele pode ter uma mais 15 secundárias. Então, comércio ambulante, bar, prestação de serviços de reparação automotiva, de reparação doméstica, enfim, ele pode ter uma atividade mais 15 atividades secundárias sem nenhum problema dentro do cadastro do MEI, do microempreendedor individual. A grande vantagem do MEI, sob aspecto previdenciário, é que ele pode ter, a ele são assegurados o titular daquele CNPJ daquela empresa, que é uma empresa, não esqueçamos disso. A diferença é que é uma empresa de um único titular. Ele tem aposentadoria por idade, direito a esse benefício, aposentadoria por invalidez, pode, tem direito ao auxílio-doença no caso de ser acometido por alguma enfermidade, no caso das mulheres, salário maternidade, e para a família, auxílio reclusão e pensão por morte. Obviamente, não estamos a falar aqui de 13º ou de férias, porque são direitos para o titular. O MEI é uma figura jurídica que tem um sistema híbrido, que ao mesmo tempo ele é titular de uma pessoa jurídica, mas enquanto titular da pessoa jurídica, eles são assegurados direitos como se empregado fosse. Daí a peculiaridade da sistemática do microempreendedor individual. Além disso, ele tem obrigações, como obrigações, emitir nota fiscal quando ele fornecer bens ou serviços para outras pessoas jurídicas. Não, em regra, ele não precisa emitir nota fiscal quando ele fornecer para pessoas físicas, mas quando for solicitado, está obrigado a fornecê-las. Quando vender via internet, ele está obrigado a emitir nota fiscal, apresentar declarações anuais à Receita Federal, relatórios mensais de receitas e não pode esquecer de pagar mensalmente aquela contribuição simplificada de R$ 75,60, que é através dela que ele possibilita comprovar a regularidade da inscrição e acessar os benefícios que eventualmente ele precisar, ou no caso de aposentadoria, é, em função do tempo ou da idade. Prosseguindo, também a respeito do microempreendedor individual, ele pode atuar de diversas formas, seja por estabelecimento fixo, via internet, local fixo fora da loja, pode vender pelo correio, de porta a porta, postos móveis, ambulante, máquinas automáticas, sistema de televendas. Pode usar inclusive o nome social, uma alteração legislativa mais recente em que, se ele, como pessoa física, já fizer uso do nome social, pode também, no MEI, conseguir a permissão do uso do nome social na figura do MEI. Qual a realidade do MEI hoje no Brasil? São cerca de 13 milhões de MEIs. Isso é um número significativo, considerando que nós temos hoje cerca de 100 milhões de pessoas na população economicamente ativa. E é importante destacar que 70% dos MEIs que estavam no mercado de trabalho de 2009 a 2021 agora são MEIs, ou seja, eram pessoas que tinham empregos formais e que, por conta do desemprego e outras justificativas, mas prioritariamente por conta da perda da ocupação da vaga de trabalho, recorreram ao MEI como forma de manterem os seus mínimos direitos assegurados e continuarem no mercado de trabalho executando alguma atividade profissional. 62% dos MEIs foram desligados sem justa causa, ou seja, é um número que coincide com esse 70%, bem próximo, né, justificando por que o número de MEIs é tão relevante, porque eles vieram da força de trabalho, não são pessoas que tinham empresas que migraram, eram pessoas que saíram da situação de desemprego para a formalização através do MEI. Hoje os MEIs correspondem a 69% dos CNPJs, né, ou seja, quase 70% dos CNPJs é formado de uma pessoa só. Isso é um dado importante, porque demonstra como o MEI recebeu
a figura jurídica do MEI recebeu esse grande volume de trabalhadores que estavam antes sobre o regime seletista e que agora se socorrem do MEI para assegurarem a sua sobrevivência. E um outro dado relevante é que 9,1% dos MEIs são cabeleireiros e realizam atividade de serviço de beleza, que é um número expressivo e que revela também a importância da figura jurídica do MEI no Brasil. No recorte de Serrinha, com dados de 2023, nós temos 3.511 microempreendedores individuais. É bom destacar que esses 3.511 não se confundem com os 9.000 empregos formais. Os empregos formais são seletistas. Aqui nós temos 3.511 microempreendedores individuais. Então, nós podemos considerar que, se somarmos, nós temos 9.000 pessoas seletistas, mais 3.000 pessoas MEIs, nós temos cerca de 12.500 pessoas que estão formalizadas no mercado do trabalho, seja via CLT, seja via mecanismo do microempreendedor individual. E dentro desse recorte, como é que o MEI está formado no município de Serrinha? 58% são homens, 42% são mulheres. A grande maioria tem entre 31 e 40 anos de idade, mas se considerarmos aqui de 31 a 50, temos cerca de 2.000 dos 3.000, né? Cerca de 70% dos MEIs tem entre 31 e 50 anos de idade. É importante aqui que há MEIs entre 61 e 70 anos, ou seja, pessoas que já na idade de aposentar, e acima de 70, 37, ou seja, nós temos cerca de 200 pessoas que estariam em idade de aposentadoria enquadradas como MEI, assegurando a sua sobrevivência, a sobrevivência da sua família através desse mecanismo. Nesse gráfico nós temos a distribuição, a segregação dos MEIs por atividade, considerando o maior número de ocorrências de registros de MEIs, nós temos o comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios, com 233 inscrições no MEI, predominando o comércio varejista, né? 210 de mercadorias em geral, 170 cabeleireiros, comércio varejista de bebidas 115, enfim, a predominância do comércio varejista, né, seguido por outra atividade de serviço e 1.870 outras diversas atividades em números menores a 50, distribuídos entre 30 e 20 ocorrências, que também são inscritas no MEI no município de Serrinha. Se fizermos o recorte do MEI por grupo de atividade, nós temos uma predominância aqui do comércio, como nós já vimos no gráfico anterior, 38% dos MEIs estão no comércio, seguido aqui por 28% que, de outras, que é aquela quantidade de mil e poucos que não foi possível segregar em função da quantidade, mas que o relevante aqui para a nossa exposição são esses 38% do comércio, os 15% que estão no setor de serviços e os outros todos aqui distribuídos entre fabricação de algum produto, ensino, bares, enfim. Essa é a distribuição por grupo de atividade, com a predominância, repetimos aqui, das atividades de comércio que ocupam mais de um terço do total dos MEIs no município de Serrinha. Bem, ainda a respeito de dados, encerrando nossa exposição, temos a evolução da quantidade de MEIs apenas em Serrinha a partir de 2010, né, que 2009 não tínhamos, demonstrando a substancial evolução com o passar dos anos, né, principalmente aqui a partir de 2019, né, com a evolução saindo de 2.400 para 3.230 em 2 anos, e chegando agora, temos um platô aqui de 2022 para 2023, com os 3.500 MEIs registrados no município de Serrinha. Bem, pessoal, a partir dessas constatações, desses dados que nós levantamos e como nós já expomos em outros momentos no Pensar Serrinha e em todas as plenárias, nós sempre temos insistido
da importância em trabalharmos com dados objetivos, dados seguros, de fontes seguras. Os dados que nós extraímos aqui são de diversas fontes governamentais, instituições sérias como o FGV, DIEESE, no caso do trabalho da OIT, muitas informações obtidas do IBGE, informações extraídas da Transparência Pública Federal, estadual, até do município, que também disponibiliza informações, aqui e acolá com algumas ressalvas que nós já fizemos na plenária de governança, mas sem dados nós não podemos diagnosticar as necessidades do município e debatermos de forma segura a respeito dos temas que nós nos propomos. Enfim, a partir desses dados e dessas constatações, nós, dentro da metodologia do projeto Pensar Serrinha 150 anos, nós elencamos aqui algumas propostas que julgamos relevantes para o gestor municipal, para aquele que ocupa a posição do Poder Executivo, para que possamos implementar isso sob forma de políticas públicas, dentre as quais nós separamos as seguintes. Primeiro, realizar ações de busca ativa para identificar e orientar pessoas no sentido de se inscreverem como MEI. É certo que nesse rol dos 3.500 MEIs, nós poderíamos ter muito mais. Há muito mais pessoas que podem se enquadrar, mas que, seja por desconhecimentos, por desinformação, por saber da inexistência do MEI ou por achar que tem algum custo, né? É importante ressaltar aqui de que os contabilistas são obrigados por lei a atenderem gratuitamente esses MEIs na Constituição e na formalização. E hoje é tão fácil que até a própria pessoa pode, no próprio portal do empreendedor, obter o seu enquadramento e a sua regularização. A segunda proposta é que o município possa fornecer orientação e assessoria diretamente ou por meio de parcerias, a fim de estimular a formalização via MEI. É barato, simples, inclusive através de parcerias firmadas com órgãos de representação de entidades empresariais ou não associativas, ou com finalidades sem fins lucrativos, cooperativas, sindicatos, levar essa conscientização de que através do MEI a pessoa pode sair da informalidade e buscar mais segurança para si e para a sua família por conta das garantias que a sistemática do MEI possibilita à pessoa que assim optar em se enquadrar. Como terceira proposta, o município pode e deve estruturar e também executar ações educacionais direcionadas para o estímulo de micronegócios, também através de parcerias com entidades que estimulem esses mesmos micronegócios, como o próprio Sebrae, a CDL, associações que representam interesses de categorias, enfim, o município pode e deve ser agente indutor na, na promoção de ações educacionais que levem ao conhecimento e à conscientização das pessoas para a geração desses micronegócios. Por último, como propostas que nós elencamos, apresentamos a possibilidade de que o município deva promover ações de conscientização junto aos empregadores via entidades representativas visando a regularização dos empregos informais. Bem, se de um lado nós temos como alternativa à informalidade o MEI, também importa considerar aqui que aquele número de 7.000 pessoas que estão no mercado informal ou elas têm como alternativa o MEI, ou elas têm como alternativa a regularização de seus vínculos junto aos seus empregadores. E isso também depende do município, ainda que não seja da competência direta dele executar essa fiscalização, mas é possível, através de um programa de formação, de conscientização, de maneira pedagógica, orientar os empregadores, os empresários no âmbito do município, da responsabilidade que tem de regularizarem os vínculos com seus empregados, né, evitando que os empregados estejam desprotegidos na hipótese de uma doença, de um acidente, de uma necessidade de aposentadoria precoce, de obter um direito, ou mesmo se ele for demitido sem justa causa, que ele vai ficar desamparado, sem um seguro-desemprego, ou seja, fica totalmente desprotegido dentro desta estrutura que visa amparar a pessoa, o trabalhador, na hipótese de vir a perder o seu emprego. São propostas que entendemos que são plenamente execuíveis, não são propostas impossíveis de serem executadas, basta ter a sensibilidade do poder público, a sensibilidade do poder executivo, para que elas possam ser
devidamente implementadas, executadas e transformadas em políticas públicas, não apenas como uma ação pontual de um governo ou de uma gestão. Bem, gente, essa é a nossa exposição. Foi exatamente isso que nós expusemos no dia 12 de março. Estamos aqui, como dissemos no início, gravando este vídeo para ficar disponível no canal Pensar Serrinha 150 anos, suprindo a deficiência técnica que nós tivemos no mesmo dia, com uma interrupção da gravação, mas que para que não reste prejuízo ao projeto, nem a vocês todos que vêm acompanhando a população e toda a coletividade acompanhando esse projeto e nos estimulando a prosseguir nessa jornada, nós estamos disponibilizando para que vocês possam ter conhecimento e nós estamos no aguardo de sugestões, críticas e comentários, né? Podem comentar no canal e compareçam às plenárias que ainda faltam. Nós teremos aí na plenária de juventude, falaremos na outra semana sobre desenvolvimento urbano, comércio, indústria e serviços, que é um complemento e uma conclusão muito importante de tudo que nós estamos a falar nesse aspecto do desenvolvimento urbano do nosso município, e a última plenária, que será de culturas, encerrando essas 13 do projeto Pensar Serrinha 150 anos. Agradeço a atenção de vocês por chegarem até aqui no vídeo e mais uma vez obrigado e nos veremos em breve. Até logo.